Começou a Copa do Mundo. Na quinta, dia 24 de novembro, a seleção brasileira estreia contra a Sérvia. Uma dúvida afeta ao menos metade do país: usar ou não a camiseta verde e amarela, que se tornou o uniforme do golpismo e do neofascismo desde 2015. Essa camiseta nasceu em 1953, resultado de concurso organizado pelo diário carioca Correio da Manhã, para substituir a fracassada vestimenta branca do campeonato de 1950. E agora? Essa camiseta continua a representar honra e orgulho ou deve ser abandonada após ter sido longa e massivamente usurpada pela extrema-direita? Maria Carlotto, com a palavra. Boa noite, Breno. Boa noite, Valério, Dirceu, os nossos telespectadores, né? Como chama? O Igor... Espectadores. Espectadores. Bom, é uma pergunta... Primeiro, assim, eu acho que socialmente, historicamente, a gente nunca pode duvidar da possibilidade de significar e ressignificar símbolos, né? Já teve acho que uma Copa depois de 2015, e também teve esse debate, claro que com muito menos intensidade, né? E acabou que as pessoas no final torceram, né? Também porque é um evento de marketing muito pesado, né? As TVs todas estão assistindo, vai se falar sobre isso intensamente nos próximos dias. Então, eu acho que a tendência é as pessoas que têm, enfim, uma grande parte das pessoas entrarem no clima, né, de Copa do Mundo, separarem. Acho que tem uma tendência nesse sentido. Agora, tem problemas, viu, Breno, que envolvem a seleção brasileira. Sei que não é um programa sobre futebol, não foi essa a pergunta, mas eu acho que é meio inescapável, que envolvem os processos históricos da sociedade brasileira que impactam a seleção brasileira, que estão para além desse sentido específico da camisa e do uso que foi feito do verde e amarelo, da bandeira, porque realmente isso teve um impacto, isso está sendo até comentado, inclusive, não sei se as pessoas sabem, mas a orientação da cúpula da CBF era que ninguém tomasse partido nas eleições justamente para tentar minimizar esse sentimento de rejeição, né, de uma parte importante da população. E a Brahma, que patrocina a seleção, o futebol, fez uma propaganda, né, que acho que vocês devem ter visto, chamando a atenção para o fato de que não tem nada a ver com política, ou seja, óbvio que impacta as pessoas, e mais do que os militantes, as pessoas, eu acho que é um processo social amplo, mas tem mais do que isso, né? Tem um processo, por exemplo, né, ligado à força do futebol feminino, né? Há questões de gênero que atravessam essa seleção de maneira muito importante, né? Por exemplo, né, as denúncias contra o Neymar por assédio, o comportamento dele, questões ligadas ao racismo e à maneira como muitos deles negam, a religiosidade e ao uso. Então, tem uma série de questões que vêm atravessando, né, a sociedade brasileira em geral e que batem na seleção, que estão para além do símbolo da camisa, e que eu acho que também tornam essa relação mais frágil. Agora, eu não menosprezo a força do marketing, da imprensa, da televisão, né, para se criar um clima. Eu acho que esse clima já... Você vai usar a camiseta verde e amarela? Eu não tenho a camiseta verde e amarela. Você vai usar nos Jogos da Copa? Eu não tenho. Você não tem? E não comprarei, porque tenho outras prioridades no momento. Mas eu vou assistir os jogos e provavelmente vou torcer, sim. Mas não sei se de verde e amarelo, mas aí por uma questão menor. Valério Arcari. Bom, boa noite, Breno, Maria Carlotto, Zé Dirceu, aqueles que nos acompanham. Eu penso, Breno, que nós temos que partir de um elemento chave. O Brasil está fraturado. Há uma situação completamente nova no país. Está completamente fraturado. Está fraturado socialmente, está fraturado regionalmente. A disputa política contra o bolsonarismo, que não é somente uma corrente de extrema-direita, é uma corrente neofascista, que perdeu as eleições, mas permanece com imensa influência. As últimas semanas nós assistimos
com flutuações, o bloqueio das estradas, vimos as concentrações em frente aos quartéis, cenas grotescas e difíceis de explicar, né? E o ambiente ficou muito tenso, evidentemente. É nas empresas, é nos locais de trabalho, é nos locais de moradia, é dentro das famílias. Vamos lembrar que o medo foi a experiência emocional política mais intensa do ano de 2022. E ele foi mais profundo na esquerda. Eu estou entre aqueles que pensam que, evidentemente, vai haver torcida pela seleção. Eu vou torcer pelo Brasil, evidentemente, mas a imensa maioria da esquerda não vai colocar a amarelinha. A amarelinha foi apropriada como um símbolo da corrente neofascista. Eu sei que há uma pressão, há uma certa sensação de alívio nas nossas fileiras, felizmente, né? Vencemos as eleições, ainda que por uma margem apertada. Faço um parênteses. Sempre que dizemos que a margem é apertada, isso não diminui o gigantismo da vitória, porque resultados no sufrágio eleitoral têm sempre uma margem de distorção da vontade popular, especialmente nas eleições deste ano, pela manipulação que o bolsonarismo fez do Estado, com o Bolsa Caminhoneiro, com o auxílio taxista, jorrou dezenas de bilhões de reais, nem sabemos exatamente o volume do que foi a gastança, mais o assédio patronal, mas, enfim, o país está fraturado. E há uma pressão, inclusive da classe dominante, através dos meios de comunicação, para levantar a bandeira da pacificação. E a Copa do Mundo é uma oportunidade que favorece uma manipulação política, que é a ideia de que os crimes eleitorais cometidos pelo bolsonarismo e pelos fascistas não serão investigados, uma espécie de liberou geral anistia por antecipação aos crimes políticos do Bolsonaro. Eu estou entre aqueles que defendem que é preciso a investigação dos crimes eleitorais, é preciso a investigação do Bolsonaro. Não há pacificação com os neofascistas, não tenho a camiseta amarelinha, não pretendo comprá-la, mas vou torcer apaixonadamente pelo Brasil. José Dirceu de Oliveira e Silva. Essa discussão é bem velha. Na década de 70. Atenção, essa discussão é velha para torcer ou não para o Brasil. A pergunta não é essa. É a camiseta verde e amarela. É exatamente. É a mesma coisa. A camiseta verde e amarela é da seleção. Se nós vamos torcer pela seleção, nós vamos vestir a camiseta verde e amarela. Eu só tenho. Camiseta da seleção tem uma que é branca. Mas não é essa branca, é uma branca que depois surgiu, que eu uso. Eu sempre fui contra a gente abandonar o verde e amarelo, o hino nacional, a bandeira do Brasil. Eu até tive alguns problemas antes da campanha eleitoral, quando ia de camiseta amarela em algumas atividades, eu falava, mas vocês vão deixar de se apropriarem do hino nacional, do patriotismo, do nacionalismo, da bandeira do Brasil? Por que nós vamos permitir isso? Não pertence a eles. Outra coisa é se a seleção tem que mudar ou não a camiseta, é outra discussão. Na década de 70 houve uma corrente grande que achava que nós não devíamos torcer para a seleção. Então, eu tenho muita camisa do Corinthians, tem todas as cores, branca, azul, preta, colorida, mas da seleção não tenho. Mas se tivesse, eu usaria a verde e amarela, seria um problema. Eu acho uma discussão meio estéril, meio sem sentido. As outras questões todas que vocês colocaram estão válidas, né? Sobre as características da vitória, sobre a necessidade de apurar os crimes, né? Nós esperamos que destrave depois da sucessão ser concluída com a posse do Lula, porque há, na verdade, uma obstrução na justiça, né? Na Procuradoria da República, nos inquéritos, na Polícia Federal, né? Em alguns níveis da justiça, e também que se investigue os crimes eleitorais. Agora,
torcer pela seleção e usar a camisa verde e amarela como se fosse de qualquer, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, porque isso não justifica. Porque ele é palmeirense também, né? Ele usou muito a camisa do Palmeiras, o símbolo do Palmeiras, ainda que ele é oportunista, usou do Flamengo também. Opa, que ele usou camisa de todos os times, não mexe com o Palmeiras. Usou do Flamengo também. Aliás, foi torcer. Mas isso é uma curiosidade. Você torceu para o Brasil em 70? Torci. Torci para o Brasil e para o Cruzeiro, porque só pegava ondas curtas onde eu estava, que não vem ao caso aqui onde era, só pegava ondas curtas da Rádio Rural do Rio de Janeiro. E o Cruzeiro estava no auge. Aliás, se você percebeu qual é o símbolo do Molipo, hein? O Cruzeiro do Sul, que fui eu que propus. Por causa do Cruzeiro naquela época, que era muito popular. Infelizmente, o Molipo não foi tão popular como o Cruzeiro é. E era. Mas eu acho isso, acho que nós temos que disputar isso com o bolsonarismo também. A bandeira do Brasil, o hino nacional, o nacionalismo, o patriotismo, certo? Até porque nós estamos entrando na era das nações novamente, dos blocos de nações, né? Na geopolítica mundial e nas transformações que o mundo está ocorrendo. E aí devemos usar a camisa verde e amarela sem nenhum problema, não. Agora, quem não quiser usar, tem todo o direito de usar a branca, usar do seu time. Muita gente torce pela seleção com a camisa do seu time, né? É muito comum isso. Muito comum e acho que excelente que passa assim.